Queridos irmãos e irmãs, o Senhor os dê a paz. No nosso programa na Escola de Nazaré, nós estamos hoje dentro da Basílica da Anunciação. Estamos aqui na parte superior da Basílica, bem debaixo de onde nós estamos, é a Gruta da Anunciação, aonde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra de Deus que salva. Papa Francisco escreveu a carta apostólica Scripturae Sacrae Affectus, lembrando 16 séculos da morte de São Jerônimo. 420 e hoje 2020. 16 séculos lembrando este homem que viveu aqui na Palestina, fez a tradução da Vulgata da Bíblia em Belém, do grego e do hebraico para o latim, viveu a experiência monástica de encontro com Deus aqui na Terra Santa e nos deixou uma grande herança para toda a Igreja, seja no Ocidente que no Oriente. São Jerônimo nos deixou a chamada a acolhermos a palavra de Deus, a vivermos a intimidade com a palavra de Deus. Nazaré é o lugar da encarnação. No nosso programa na Escola de Nazaré, nós queremos te convidar, querido irmão e irmã, a ter também essa intimidade com a palavra, a ler a carta apostólica, no acolher o magistério da Igreja e nos deixarmos educar pela Igreja que é a nossa mãe, amando a Igreja, escutando o magistério, escutando o Papa. Papa Francisco nos chama a termos afeto pela palavra de Deus, amor pela palavra que salva. Porque Deus nos amou por primeiro, Deus nos amou na história, nos amou na realidade, nos amou com a encarnação do Verbo que se fez carne aqui em Nazaré. Estamos aqui dentro da Basílica da Anunciação aqui em Nazaré. Uma grande graça, esta basílica que nos ensina o arquiteto Giovanni Muzio, italiano, muito inspirado, fez sim que a Basílica da Anunciação se tornasse uma catequese bíblica. Catequese já importante pelo mistério que celebramos, lembramos e vivemos em Nazaré. O mistério da encarnação, a anunciação do anjo a Maria. Mistério de Cristo com a presença, a cooperação humana de Nossa Senhora e de São José. Por isso é a maior basílica do Oriente Médio. Sim, a maior basílica do Oriente Médio, pelo grande mistério que se celebra neste lugar, pobre, simples, Nazaré. Um pequeno povoado, simples, pobre, no tempo de Jesus, um povoado de pessoas trabalhadoras, simples, que necessitavam trabalhar nos arredores de Nazaré para sobreviverem. Neste contexto, Deus se encarna. Sim, o Deus da promessa, o Deus de Israel, que se torna Verbo, carne em Nazaré. São Jerônimo dizia que nós não podemos ignorar toda a Escritura. Quer dizer, não podemos privilegiar, dizermos, eu leio somente os Evangelhos, as cartas de São Paulo, o Novo Testamento porque entendo melhor. Não, dizia São Jerônimo, eu tenho que acolher as Escrituras, toda
toda a Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso, o mosaico da Basílica é este mistério que se encarna em Nazaré, mas que tem a sua origem no Deus, Trindade, no Deus de Israel e um Deus da promessa, no Deus dos profetas. Por isso dizia São Jerônimo que quando nós escutamos as Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não são somente palavras, vibrações, não. É o Espírito Santo que inspira e ilumina. É o Espírito Santo que fala. Por isso, Papa Francisco, na Carta Apostólica Scripturae Sacrae Affectus, ele, dando o exemplo de São Jerônimo, diz que nós temos que sermos realmente apaixonados pelas Escrituras. E aqui em Nazaré, se nós somos apaixonados pelas Escrituras, nós aprendemos, acolhemos este Deus Escritura, este Deus Verbo, este Deus Palavra, que entra na história de Israel, que entra na história da humanidade, que entra na nossa história. Assim, a nossa história, como o sim de Maria, como a cooperação de São José, se tornam história de salvação. No cristianismo, no encontro com Deus, não existem pessoas, vidas banais. Não existem adesão a Deus que não tenha significado. Por isso, é toda a história da Igreja que vem tocada, é toda a história da humanidade que vem salvada pelo sim, daquele sim humano de Maria que se abriu à história da salvação, que se concretiza em Nazaré. Por isso, o meu sim, o teu sim, a vontade de Deus, se tornam cooperação na história da salvação. É um grande mistério. Por isso, o mosaico nos lembra e nos fala de uma história de povos, muitos povos, tantos carismas, tantos homens e mulheres que disseram também sim ao projeto de Deus. O mosaico da Basílica da Anunciação é um convite a todos nós. É um convite a todos nós a dizermos e cooperarmos com o nosso sim ao projeto de um Deus que quer continuar salvando o seu povo. Isto é o belo das Escrituras. É um Deus vivo, um Deus que não abandona. Nós temos nos sacramentos, nós temos na igreja a continuação desta obra salvadora, onde todos nós batizados somos chamados a esta cooperação. Assim, Nazaré é esta elevação da humanidade, esta elevação da carne, sim, da humanidade, de um Deus que se encarna, num Deus que se faz homem, humanidade. Por isso, aprendendo com Nazaré, crescendo na escola de Nazaré, com as Escrituras nas nossas mãos, nós queremos continuar sempre na cooperação a este mistério, pedindo ao Espírito Santo que continue iluminando o Santo Padre, os seus cooperadores, todos os bispos, sacerdotes, diáconos, todo o povo de Deus, todos os batizados, a continuarem, a lutarem, sim, com a palavra, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, porque nós temos Deus Emmanuel, Deus conosco, que tira as barreiras, que vence as barreiras até do pecado original, como dizia Santo Agostinho, sim, por amor ele se encarnou, e assim, com o sim de Maria, diferente da desobediência de Adão e Eva, o sim de Maria, a cooperação de José, homens, mulheres de todos os tempos,
que se abrem à história da salvação. A cúpula da Basílica da Anunciação. Quando chegamos em Nazaré, já na entrada da cidade, podemos ver, contemplar a cúpula da Basílica, imponente, grande, bela, que representa a encarnação, a tenda de Deus no meio de nós. Et verbum hic caro factum est. Aqui o verbo se fez carne. Deus fez a sua tenda, veio habitar no meio de nós. Assim, este Deus se encontra com a humanidade. A palavra grega ekenosis, ele se abaixa, ele olha para a humildade de Maria, para a simplicidade de Maria, para o povoado de Nazaré. Por isso, esta flor da Galileia, a cúpula também representa uma flor. Maria é a flor de Essen, na beleza e na simplicidade visitada. Este Deus que visita no verbo que se faz carne é o Deus que liberta, sim, a todos nós do pecado, com a encarnação do verbo. Com a encarnação do verbo, as portas da misericórdia, a porta da salvação se abrem em Nazaré. Quando eu cheguei aqui em Nazaré, como guardião e reitor, como frade da Fraternidade de Nazaré, para cuidar da Basílica da Anunciação, dos peregrinos, dos cristãos que vivem aqui, eu me perguntei, visitei tantos santuários do mundo, em todos os santuários marianos, tem sempre a Sala dos Milagres. Pessoas que deixam símbolos de curas. Nazaré não tem. E pude entender, depois de tantos anos em Nazaré, que a cura em Nazaré é uma cura espiritual. Sim, aqui nós somos curados espiritualmente. Peregrinos que passam, nós que vivemos aqui, eu sempre digo aos religiosos consagrados que são transferidos aqui para Nazaré, nós somos transportados pelo amor de Deus em Nazaré para sermos curados pela palavra. São Jerônimo, falando aos sacerdotes, ele que era sacerdote, foi ordenado pelo bispo Paulino, São Jerônimo fez uma experiência de intimidade com a palavra de Deus, de cura também do seu caráter. Quando ele estava vivendo momentos de intimidade com a palavra, ele queria ser todo de Deus. E assim, Deus disse ao coração de São Jerônimo: você já me deu tudo, Jerônimo, porém, ainda não me deu os teus pecados. Você ainda não se abriu à cura dos teus defeitos, das tuas limitações. Nazaré, este Deus que tira a barreira do nosso egoísmo, da nossa prepotência, para nos curar, para nos libertar. A palavra, queridos irmãos, irmãs, liberta, cura as feridas, tira as consequências deste pecado nas nossas vidas. Por isso, com São Jerônimo, nós queremos aqui, onde Deus se fez carne, a palavra grega é sacris, carne, a tradução é fragilidade. Deus que se fez fragilidade, só não no pecado, para se aproximar da nossa condição humana, da nossa realidade humana. Não termos vergonha de sermos o que somos, de termos os nossos defeitos, de reconhecermos os nossos pecados. Nazaré é o lugar da confissão, Nazaré é o lugar da cura interior, Nazaré é o lugar onde Deus quer habitar
no nosso coração, na nossa humanidade, na nossa realidade. Por isso, na escola de Nazaré, aonde você estiver, querido irmão, querida irmã, você se torna esta terra santa visitada por Deus, esta Nazaré habitada pelo Altíssimo. Assim, você pode, querido irmão e irmã, se abrir à salvação, se deixar curar por esta palavra. Pega a tua Bíblia, coloque perto do teu coração, como fazia São Jerônimo. Vá na missa. Quando você se sentar para escutar as Escrituras, sinta que esta palavra não são somente vibrações, que ela está curando o teu coração, que ela está transformando a tua vida. E aos sacerdotes, São Jerônimo também dizia algo muito profundo. Ele dizia: se você, padre, sacerdote, bispo, se você prega a palavra de Deus sem ter intimidade com a palavra de Deus, a tua pregação não será fecunda. Não pode ser fecunda uma pregação feita somente de vibrações, dizia Jesus, de palavras vazias. A pregação, a vida sacerdotal deve ser transformada também pelo encontro com a palavra de Deus. Sacerdotes, amem a palavra de Deus, tenham intimidade com a palavra, não improvisem pregações. Antes das pregações, rezem, invoque o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para purificar os teus sentimentos, os teus rancores, os teus pensamentos e ideologias, para que a palavra possa chegar ao povo de Deus, aos ouvidos que escutam, purificadas. Purificadas, sim, pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus não é a tua. Nós não pregamos a nós mesmos, diz São Jerônimo. Nós não falamos de nós, nós falamos do Altíssimo. E para falar dele, temos que ter intimidade com ele. E assim, esta palavra que cura, transforma e educa. Pelo amor aos sacerdotes, como tinha também São Francisco, porque o sacerdote nos traz o corpo de Cristo. Sim, nas mãos sacerdotais se fazem presente o mistério da encarnação, a cruz, morte e ressurreição de Cristo. E pelas palavras do sacerdote, essas palavras se tornam salvação para todos nós. Na Basílica Superior temos duas portas. Uma é a porta dedicada a Cristo e esta, a porta dedicada à Igreja. Mater Ecclesiae, Maria, Mãe da Igreja. Duas portas, portas que significam lugar de acesso, entrada. Porque as Escrituras, como contemplamos dentro, é um tesouro da Igreja. São Jerônimo, já entendendo bem a eclesiologia de comunhão, que nos lembra o Concílio Vaticano II, ele viveu na obediência os estudos da Sagrada Escritura. Sim, foi o Papa Dámaso que pediu para São Jerônimo vir para a Palestina e estudar as Sagradas Escrituras. Com um judeu batizado, São Jerônimo aprendeu o hebraico, o grego e aprofundou as Escrituras, a conheceu em um mistério de humildade lá na Basílica da Natividade, na Gruta da Natividade em Belém. Fazendo essa experiência de pequenez, simplicidade e de obediência à Igreja. São Jerônimo viveu esta comunhão com o Papa, esta comunhão com os bispos da Igreja, com os sacerdotes. São Jerônimo não aceitava as heresias, lutava contra a livre interpretação das Escrituras. Sim, São Jerônimo era muito amigo de Santo Agostinho.
eles mantinham correspondência e também Jerônimo encontrou pessoalmente Santo Ambrósio. É uma tradição dos padres, onde Agostinho diz: eu acredito nas Escrituras porque a Igreja me diz de acreditar e de acolher. As Sagradas Escrituras, queridos irmãos e irmãs, dentro da Igreja se torna a salvação, não com livre interpretação. Estamos vivendo tempos que tantas divisões, tantas más interpretações dentro da Igreja, de pessoas que pensam que podem falar o que querem com as Escrituras e conheciam a julgar a Igreja. O servo de Deus, Carlo Acutis, dizia, em breve, beato, bem-aventurado, dizia que julgar a Igreja é julgar a si mesmos, porque nós somos a Igreja e a palavra é para a salvação da humanidade, da sua Igreja que somos nós, mas unidos ao Papa, unidos àqueles que estudam as Escrituras. No mundo são tantos os centros de estudos das Sagradas Escrituras. Um deles é aqui em Jerusalém, o Estúdio Bíblico Franciscano, que Papa Francisco lembra na Carta Apostólica do amor às Sagradas Escrituras. Por isso, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus, vamos, dentro da Igreja, termos o tesouro das Escrituras. E por esta porta passam tantos peregrinos durante o ano. Neste tempo de pandemia, não temos os peregrinos, mas quando eles voltarem em breve, esta porta passam os peregrinos. São Jerônimo, já em Belém, viveu essa acolhida aos peregrinos. Também os cristãos locais que vêm celebrar aqui em Nazaré a Eucaristia entram por esta porta. Representa toda a Igreja, representa cada um de nós. Nós, diz São Jerônimo, quando nós vivemos o amor pela Igreja, acolhendo a palavra na porta que é Cristo com a encarnação, nós nos tornamos palavras vivas. Irmãos e irmãs podem olhar para nós e leem as Escrituras, porque nós iniciaremos cada vez mais a vivermos a palavra que nós lemos e escutamos. E assim, este escutar, este não ignorar Cristo palavra, nos leva a vivermos realmente como igreja, igreja que nos leva para o céu. E concluímos o nosso programa aqui na Capela dos Mártires Franciscanos, dos Mártires de Damasco. Foram, na história de 800 anos da presença dos franciscanos, 2.800 frades mártires de sangue e de caridade pela Terra Santa. Homens que acolheram a palavra de Deus. Queremos no nosso programa rezarmos por todos os cristãos perseguidos pela palavra. Cristãos ainda que sofrem perseguições por Cristo. Cristãos que no trabalho, nos estudos, nas universidades, continuam testemunhando Cristo, palavra. E assim rezamos por todo o povo de Deus, para que possa viver as dificuldades de hoje com a palavra de Deus nas mãos, com o amor ao Cristo bíblico. E assim, se você também quer mandar o teu pedido de oração, você pode fazer pelo nosso Facebook, Canção Nova Terra Santa, ou pelo nosso e-mail, escoladenazaré@gmail.com. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré, a Escola do Evangelho, que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site